Todos acharam? Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Só até aí. Nós vamos ver na história de Israel que o governo que Deus havia estabelecido era um governo de juízes, mas o povo observando as outras nações e o tipo de governo das outras nações, eles pedem ao Senhor um rei. E Deus vai levantar um rei chamado Saul e depois vem outros. Mas o interessante é que aquele modelo de governo que o povo estava querendo naquele momento não era um modelo que Deus queria para o povo, mas Deus deu. E eu já aprendo aqui que tem coisas que Deus me dá não porque é vontade dele, mas porque eu insisto. E o povo insistiu, queria um rei, então o Senhor deu a eles. Levantou Saul, logo veio Davi, depois Salomão. E a Bíblia diz que depois de Salomão, o reino vai ser dividido, Israel vai ser dividido. E passa a ser dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul ali com Judá e Reino do Norte com Israel. E se passaram muitos reis entre aquelas duas nações, ali aquela única nação, né, que agora estava dividida. E entre eles se passou um rei chamado Manassés. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre ele. Porque a Bíblia diz que ele começa a reinar com 12 anos. E ele reinou por volta de 55 anos e fez o que o Senhor reprovava. E dentro das práticas que Manassés havia praticado e que não agradava ao Senhor e que causou a ira de Deus, provocou a ira do Senhor, a Bíblia diz que ele vai imitar as práticas das nações que Deus havia expulsado. Ele reconstrói altares que seu pai havia destruído. Ele faz altares para a adoração do sol e as estrelas no pátio da casa do Senhor. E quando eu olho essas práticas em Manassés, eu vejo o quão perdido ele estava. O quão longe ele estava do Senhor. Inclusive, lá no Antigo Testamento, quando Deus vai dar algumas ordenanças, alguns mandamentos para Manassés, o Senhor fala que não se deveria fazer dos astros, sol, lua, estrela, adoração, objeto de adoração, até porque foi o Senhor que criou eles. Né? E trazendo para os dias de hoje, nós vemos ainda em meio ao mundo cristão pessoas que ainda praticam esse tipo de coisa porque se envolve com a astrologia. Astrologia é diferente de astronomia. A astronomia estuda a ciência dos astros. A astrologia vai estudar uma espécie de cultura que não agrada ao Senhor, uma espécie de idolatria. Por isso que crente não tem signo. Crente tem Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que... O meu também. E a Bíblia vai dizer que outras práticas também que Manassés comete. Ele joga os seus filhos no vale de Rimom. Vale esse que quando lá na frente Neemias vai fazer a reconstrução dos muros, é um dos lugares que a porta está aberta. É um dos lugares que há brecha. É esse vale. Então ele queima os seus filhos ali também, joga ali. Ele pratica magia, adivinhação, feitiçaria. Ele invoca espíritos e mortos e espiritismo. Ele também pôs uma imagem talhada na casa do Senhor. E ele induz o povo a fazer obras piores do que as das nações que Deus havia destruído. Deus alertou Manassés. E o povo, mas eles não ouviram. E Manassés vai ser preso. E o comandante do rei da Síria prende Manassés e o Senhor permite que isso aconteça. E lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, no versículo 11, vai falar sobre isso. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Sabe o que eu observo aqui?
é que a prisão de Manassés foi gerada por causa da legalidade dos pecados que ele cometeu. Todas as vezes que nós pecamos, nós damos legalidade para ter uma área da nossa vida aprisionada. Por isso que nós não podemos ficar assim, como cristão inocente, quando nós identificamos certas prisões na nossa vida, ou até mesmo do irmão. Porque observando alguns textos bíblicos, hoje eu trouxe Manassés como um exemplo, nós vamos ver que a legalidade ela é dada através do pecado. E é por isso que a Bíblia vai dizer lá, já no Novo Testamento, que o diabo ele procura quem possa tragar. Porque ele não pode tragar qualquer pessoa. Ele traga aqueles que ele pode. Quem são esses que ele pode? Aqueles que dão legalidade, aqueles que pecam. Então, todas as vezes que você identificar uma prisão, seja na sua vida ou na vida do outro, você pare para pensar qual área deve haver arrependimento. Eu vou falar sobre fé. Mas primeiro o Senhor pediu para eu falar sobre isso, porque nós precisamos ter fé madura. Porque às vezes a gente está orando, nada acontece, mas a nossa fé não está amadurecida. E a nossa fé ela é amadurecida, ela é fortalecida através de ouvir a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos faz ter uma fé mais forte, mais sustentada. E a Bíblia diz que se alguém diz que não peca, está enganando a si mesmo. Talvez você olhe as práticas de Manassés e fala, mas Ionara, eu não tenho nenhuma dessas práticas, não cometo, não sou igual a Manassés. Não, se for por isso, eu não desagrado ao Senhor. Mas o Senhor compartilhou algo comigo que a sua noiva vem fazendo e tem desagradado a Ele. Primeira coisa que o Senhor falou comigo é de pessoas que têm sugado da igreja. E Ele foi bem claro, financeiramente. Pessoas que têm sugado, têm se feito de vítima, querendo tirar da igreja benefícios para si próprio. E muitas vezes tem zombado até do pastor por trás. Vocês acham que Deus, ele, com os olhos que são como chama de fogo, ele não enxerga isso? E Deus tem visto essas pessoas que têm se aproveitado. E não há nenhum problema a igreja ajudar uns aos outros. A questão é com que intenção nós estamos querendo essa ajuda. Com que coração estamos tentando arrancar da igreja aquilo que é para o reino. Aquilo que é para alcançar outras pessoas. E ainda zombando como se Deus não estivesse vendo isso. Pessoas que têm comprado por aí e não pagam. Isso é um mau testemunho que nós damos. E envergonhamos o nome do Senhor. Pessoas entrando dentro da igreja com relacionamentos extras conjugais e achando que Deus não está vendo, Deus está vendo. Ah, não, Ionara, mas eu não pratico o que Manassés pratica, mas isso tem desagradado ao Senhor também. Quando você sobe no altar e acha que o holofote é você, isso tem desagradado ao Senhor também. Aqui não é lugar de exibicionismo. E eu vou te dar um conselho, você que gosta de subir aqui e pôr o holofote para você virar para o céu. Porque a luz, quem tem que brilhar é Ele. A luz que brilha é o Senhor Jesus. Deus não se agrada disso, esse altar é santo. Tenha pudor quando você subir aqui. Entenda que não é você que tem que aparecer. Entenda que é o Senhor Jesus que tem que aparecer. As pessoas não têm que ver o que eu visto. As pessoas não têm que ver o que eu calço. Elas têm que ver Jesus brilhando em mim. Coisas que têm desagradado ao Senhor, que a noiva tem praticado. Pais que têm passado responsabilidade dos seus filhos. Deus confiou os seus filhos nas suas mãos. O que você acha que é para estar terceirizando a responsabilidade que é sua? Achando que a salinha é daycare? Misericórdia.
E muitas dessas pessoas que têm exigido, às vezes das tias da salinha, cobrado coisas que nem pratica, nem aplica em casa. Nem servir serve. Não ajuda, não estende uma mão. E quer exigir da salinha, das tias, coisas. Os seus filhos, a minha filha, os meus filhos só vão evoluir na presença de Deus quando eles virem o meu exemplo em casa, o meu testemunho. A igreja, ela é uma extensão do que eu faço em casa. Que conversa é essa? Que se meu filho depender do ministério da igreja, morre se tu deixar. O teu ministério, o ministério da tua casa, começa lá. As tias da salinha não têm obrigação não, irmãos. É um complemento. Começa na nossa casa. Lê Bíblia em casa, ora em casa. E aqui vai ser uma extensão. Vai ser uma continuidade. Coisas que desagradam ao Senhor. Para a gente não ficar com a fé inocente. Mulheres que ficam em rodinha de homens, batendo papo, não convém ao Senhor. Vigie. Vigie que não convém. Não agrada o Senhor. É isso aqui para o diabo pôr uma armadilha e denegrir a sua imagem. Manassés agora está preso, angustiado. Só que agora ele viu que o negócio pegou fogo. Que o negócio arrochou para o lado dele. O chicote estralou, como dizia o pastor Paulo. E ele vai se humilhar diante de Deus. E Deus, que é misericordioso, ouve a humilhação de Manassés. E ele retorna para o reinado. Olha que Deus lindo e maravilhoso. Porque aquele homem se arrependeu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu me humilho diante do Senhor, eu sou livre de prisões. Nada como um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Para Deus nos libertar das prisões que vivemos. Agora a pergunta é, temos nos arrependido ou só remorso? Porque arrependimento gera mudança. Remorso não. Manassés voltou e ele demonstrou que se arrependeu. Porque a Bíblia diz que ele vai destruir os altares que ele havia construído. E ele passa a sacrificar o Senhor. Só que tem um detalhe aqui. É que ele já tinha, como líder do povo, incentivado o povo a sacrificar errado. Por isso que nós temos que ter cuidado com a influência que causamos nas pessoas. Porque depois que causa, é complicado. E o povo já estava influenciado por Manassés. Então o povo assim, até vai adorar o Senhor, pastor. Só que agora em lugares que tinha sido construído para os deuses. E eu aprendo aqui que Deus não recebe a adoração de todo lugar. Já havia incentivado, influenciado ele como um líder, o povo a fazer o mal. Ok. Mas e agora para desconstruir? Há um preço. E o povo estava ali agora adorando o Senhor em lugares errados. E o Senhor falava comigo, cuidado com os lugares que você frequenta. Com desculpa de que você vai fazer a obra do Senhor. Tem crente que visita certos lugares e diz que lá vai falar de Jesus. Senta em mesa de escarnecedores e diz que vai influenciar para Jesus. Ah, vai mesmo? Foi Deus que te mandou? Por que Deus não manda qualquer pessoa ir para o campo missionário? Por que não é toda pessoa que pode entrar numa prisão e evangelizar? Ou em um hospital? Não que ninguém esteja apto, mas se for uma pessoa que não está capacitada para estar nesses ambientes, em movimentos, por exemplo, passeatas do LGBT, é muito fácil o diabo influenciar e ele trazer essa pessoa para o lado dele. Tem que estar preparado.
Não é só boa vontade, não. Tem que estar debaixo de uma palavra do Senhor. Hum, hum. E tem que estar capacitado para aquilo. Se você não está, não vá. Evite as boates. Conversa é essa que vai evangelizar na boate? Deus te mandou? Deus te mandou ir para bar? Deus te mandou sentar na mesa dos escarnecedores? Qual foi a palavra que ele te deu? Qual? Para você estar se envolvendo nisso. Aquele povo estava adorando o Senhor no lugar que era dos deuses. Tinha já levantado para os deuses. Manassés só aprendeu, queridos, quando o negócio ficou ruim. E é bem nessa época que a Bíblia diz que está nascendo o profeta Jeremias, que inicia o seu ministério profético no tempo do rei Josias. Ali se passa mais ou menos 5 reis. E dentre esses 5 reis, mais ou menos, que Jeremias, o profeta, exerce, né, o seu chamado ali, Josias se destaca porque ele vai ser um rei diferente. A Bíblia diz que Josias vai agradar o Senhor. Ele procura agradar o Senhor. Tenta fazer as coisas certas. Só que os atos de Josias não apagam os atos de Manassés. Em 2 Reis, capítulo 23, 26, diz: Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Ionara, mas Manassés se arrependeu. Mas o Josias fez tantas práticas boas. Mas Deus não esqueceu. Porque a Bíblia não é incoerente. E ela diz que eu planto, eu colho. A diferença é que quando eu colho com a misericórdia do Senhor, é mais leve. Mas sem a misericórdia aí é mais pesado. Essa é a diferença. E o povo já estava tudo, nem aí para o Senhor. E aí Deus vai dar um castigo para o povo, que seria entregá-los aos babilônicos, aos babilônios. Só que o profeta Jeremias vai profetizar no tempo agora do rei Zedequias. E a mensagem do profeta que Deus havia entregue a ele era única: manda o povo se submeter à Babilônia. O pastor estava orando aqui e eu falei: meu Deus, porque as pessoas não querem se submeter. Nem tudo que Deus manda a gente submeter é fácil. E a mensagem era essa, só que o rei Zedequias, talvez por vaidade, não escuta o profeta. Agora, o interessante é que eu entendo, ele estava num cargo bem, né, elevado como rei, um homem que tinha muita autoridade. E eu fiquei imaginando, vou ouvir esse profetinha. Que conversa é essa que eu vou me submeter? Eu ser escravo? Não deu crédito, né? Só que não era só Jeremias profeta naquela época. Havia outros. Entre eles um chamado Ananias. E Ananias era aquele tipo de profeta, Roberta, que para não perder a posição, o crédito com a autoridade, ele falava na carne. Sabe esses profetas de hoje em dia? Que só entrega a bênção? Só prosperidade? E eu olho a Bíblia, a maioria dos profetas que só entregou palavra de conserto. Aí a gente não quer não, palavra de conserto não. Eu olho para João Batista, que era para ser naquela época o sacerdote. Primeiro por causa da sua genealogia. Que ele vinha da genealogia de Arão. E por ter sido escolhido por Deus para anunciar o Cordeiro. Mas João Batista está num deserto. Não está comendo do bom e do melhor.
Quem está é os outros dois lá que Roma meio que comprou. Aí o rei não quer escutar Jeremias, mas dá um crédito a Ananias. Porque Ananias vai dizer, não, rei, olha, isso aí que Jeremias está falando não é bem assim, não. Não, nesse tempo todo, não. Daqui a 2 anos, mais ou menos, a Babilônia, ó, não, e tudo vai voltar ao normal. Aí o profeta falou, é mesmo? Então vamos ver quem vai sobreviver? E Ananias, depois de um tempo, morre. E o profeta Jeremias, servo do Senhor, está lá de pé. Porque profeta de verdade sustenta o que Deus dá. E ele sustenta até o fim. Passou muita coisa. Muita perseguição. Muita coisa o profeta Jeremias passou, mas ele servia a Deus de verdade e estava lá de pé. Servindo ao Senhor. Sem se corromper. E ele não quer o rei Zedequias se submeter. E pessoas que não se submetem, elas não passam pelo processo. Jeremias agora é colocado no poço como nós lemos. E nesse poço, querido, não era aquele poço como o da Samaritana, que era com água, era lama. Algumas versões dizem que era lodo. E diz que ele afundou. Se ele afundou, não era uma quantidade que só pegou no joelho do profeta. Era muito lodo ali dentro daquele poço. E ele é levado lá. Por quê, Ionara? Porque não pregou o que o povo queria ouvir. Pregou o que Deus queria ouvir. Deus mandou ele falar. Tem um preço, né? Por isso que nem todo mundo é profeta que o Senhor envia. E quando ele está lá na cisterna, a Bíblia diz que um eunuco que trabalhava lá no palácio lembra de Jeremias e vai falar com o rei, interceder por Jeremias. Olha, rei, isso que fizeram com o profeta não é certo, não é bom. Ele vai passar fome, já está essa escassez toda. Porque a Babilônia já tinha cercado ali Judá, só não tinha ainda invadido. Aí o rei fala, então tá bom, mande 30 homens buscar ele lá. Foi bem menos a quantidade que levaram Jeremias para o poço. Mas a quantidade que foi buscá-lo foi maior. Porque o reforço do céu é sempre maior. Não importa quantos nos joguem no poço. O reforço do céu sempre vai ser maior. E aí a Bíblia diz que eles vão lá, fazem uma corda com trapos de pano. E vão tentar tirar lá Jeremias. Agora eu fiquei imaginando algumas coisas. Porque se o profeta afundou, e aí pela idade dele, né, a quantidade de reis que já tinha passado no seu ministério profético, ele já não era tão novinho. Como que aquele profeta teve força para que na hora que jogar as cordas ele ainda botar debaixo do braço para poderem puxar ele? Porque a Bíblia diz que ele afundou. E a gente sabe, né, a ciência explica que é pouquíssimo tempo que leva para uma pessoa morrer afogada. Isso se tratando de água. Imagina lama, lodo. Sabe o que eu vejo aqui? E é o tema da mensagem de hoje, eu já vou concluir. As 3 cordas de Deus. Eu vejo o profeta sendo alcançado, primeiramente, quando aquele eunuco lembra dele, pelas cordas do amor do Senhor. É a primeira corda que eu vejo Jeremias sendo alcançado dentro de um poço, depois de ter sofrido muito. E Deus ainda enviar uma pessoa para tirar ele de lá do poço. E essas cordas de amor vai ser tratada ali em João 13,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer
corda de amor maior que essa? Jesus é a maior bênção que nós recebemos. Aleluia. É a maior representação de amor que a terra já viu. E não haverá outro igual. E eu vejo Jeremias sendo alcançado pela segunda corda do Senhor, a corda da misericórdia. Porque pense, irmãos, não foi um israelita que foi lá dizer ao rei: rei, colocaram Jeremias no poço. Não, ao contrário, foram os príncipes que jogaram ele lá. Os príncipes, os líderes de Israel que jogaram Jeremias na cisterna. Inclusive a cisterna era de um deles. Mas a corda da misericórdia alcança Jeremias. Quando aquele eunuco vai até o rei e intercede por ele e lembra dele, para que ele não morresse ali no poço. É a corda da misericórdia do Senhor que nos alcança, para que eu e você não morra nos poços da vida. E é por isso que o profeta vai escrever em Lamentações que as misericórdias do Senhor é a causa dele não ter sido consumido. O mesmo profeta que foi para o poço é o mesmo que escreve. Eu não fui consumida por causa da misericórdia. Você não foi consumido por causa da misericórdia. Que renova cada manhã, que tem nos alcançado a cada manhã. Glória a Deus. Mas existe uma terceira corda. E essa alcançou o rei Zedequias, que é a corda da justiça. Alcançou ele porque ele não quis obedecer. Ele não quis se submeter ao Senhor. E essa corda, queridos, é tão triste na vida do cristão. Porque Deus sempre alerta. Deus sempre está nos chamando a atenção. Deus quer nos dar uma fé alicerçada na sua palavra. Mas o crente não ora e não lê palavra. Aí qualquer vento cai. O crente alicerçado na palavra, que lê, que medita, que come a palavra do Senhor. Não é qualquer vento que derruba ele. E não adianta ter uma fé de boca. Se eu tenho fé, eu medito na palavra, eu oro, eu tenho um relacionamento com Deus. Que conversa é essa? Que a minha fé vai vir eu escorando nos outros. Ou eu só vindo nos cultos de domingo a domingo. E meu relacionamento com Deus. Aquele profeta aguentou, porque ele tinha relacionamento com Deus. Não era qualquer um que ia para a cisterna não, querido, e aguentava não. A cisterna foi só mais um, mas ele já tinha passado muita coisa. Jeremias é um exemplo de fé. De alguém que suporta as aflições, suporta as perseguições. Porque ouve o Senhor, pede ao Senhor direção. Procura andar e obedecer ao Senhor. É assim que a fé do crente é fortalecida. Não é querendo fazer o que quer, não. E ou você se submete à visão de Deus, ou o inimigo te prende. Ele não se submeteu ao rei Zedequias, alcançando a corda da justiça do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir. Na hora que ele vê que a Babilônia está entrando mesmo, a Bíblia diz que ele foge. Deus não nos chamou para fugir. Aleluia. Nós fugimos porque esquecemos do Deus que servimos. Mas a gente tem condições no Senhor de enfrentar as situações. Aleluia. De nós mesmos, não. De nós mesmos a gente realmente cai e padece. Mas no Senhor nós temos condições de enfrentar. E agora o rei Zedequias, ele vai ser pego. Na hora que ele está fugindo, a Bíblia diz que ele é pego.
Agora veja qual foi o fim desse rei. E quão é forte também a corda da justiça do Senhor. Porque ele tem os seus filhos mortos na sua frente. É preso, tem seus filhos mortos na sua frente. E a Bíblia diz que os babilônicos cegam ele. Ele perde a visão. O crente que não obedece o Senhor, Meu Deus, é forte. ele perde a visão espiritual. É forte. Meu Deus, é forte. Primeira coisa que o diabo faz, quando eu e você fazemos só o que queremos, não obedecemos ao Senhor, não nos submetemos, ele nos aprisiona, porque damos legalidade. É verdade. Ele tira, muitas vezes, o que amamos. Você fala, Deus, em minha fé, eu tenho tanta fé, mas você... Deus, ele é justo. Mas você permitiu. Não há nenhum arrependimento. Como que eu vou intervir? A outra coisa que o inimigo faz, quando eu e você não obedecemos, não nos submetemos ao Senhor, ele nos cega. E é triste ver um crente andando cego. Irmãos, é uma coisa que eu agradeço ao Senhor todos os dias. Eu falo para o Senhor de todas as bênçãos. Ele já me deu muita bênção, inclusive a salvação, que é a melhor. Mas são coisas que eu agradeço ao Senhor. É pelos discernimentos que Ele dá. Por não me deixar andar cego em tantas situações. Porque de mim, no meu óculos natural, eu ando cego. O céu batendo cara. O céu caindo, como já caí, já quebrei a cara tantas vezes. Mas quando o cristão tem visão espiritual, coitado do diabo. Coitado do diabo. E ele foi cego, perdeu a visão, Zedequias, e foi preso. Agora, o que eu acho lindo é que ali, quando Israel está toda sendo cativa, a Bíblia diz que com Jeremias é diferente. Ele passou muitos processos, irmãos. Servir a Deus vai fazer a gente passar por muitos processos. Mas vale a pena a gente continuar crendo. Vale a pena a gente permanecer fiel. Porque no final estava todo mundo sendo levado cativo para a Babilônia. Aí Nabucodonosor manda o capitão dele falar com Jeremias e diz, olha, fala para o profeta que ele pode escolher para onde ir. Jeremias, enquanto todos estavam sendo presos, levados cativos, Jeremias estava recebendo a liberdade para escolher para onde iria. E vocês acham que é só isso? A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 40, aqui no versículo, então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Ele não só recebeu liberdade, enquanto todos aqueles que haviam desobedecido, não queriam se submeter, são presos, o servo de Deus que permaneceu fiel, que permaneceu crente, ele recebe provisão do Senhor, recebe liberdade e ele vai ter uma oportunidade diferente dos demais. Fique de pé, eu quero terminar. Aleluia. Terminei no horário, viu, pastor? E eu queria perguntar a você nessa noite, qual corda de Deus você deseja se agarrar? Qual corda você deseja? Está disponível a do amor e a da misericórdia, que faz a nossa fé se fortalecer. Mas também está disponível a da justiça. E nós precisamos fazer a escolha. Só que quando eu olho para a vida de Jeremias, eu vejo que vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Vale a pena, eu não sei qual cisterna você está, em quão fundo você tem afundado na lama, nos poços da vida, mas vale a pena ser fiel ao Senhor, porque as cordas dele te alcançam. As cordas do amor e da misericórdia do Senhor alcançam aqueles que permanecem nele. Aqueles que não desistem, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações. Aqueles que
permanecem crendo, obedecendo ao Senhor, desejando se envolver, desejando ter relacionamento com Ele. E eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite, porque é o encerramento da campanha e é sobre fé, restauração de fé. Só que para nossa fé ser restaurada, nós precisamos identificar essas coisas que eu falei aqui. Não foi de mim, foi o Senhor que me deu. Irmãos, eu até tentei mudar a mensagem, mas Deus não deixou. Então eu sei que Deus queria falar conosco através da palavra dEle. Deus quer que nós sejamos, como o pastor falou, crentes mais maduros, porque o mundo lá fora não está fácil. Está difícil andar em santidade em meio a tantas coisas que está aí nesse mundo. É difícil, eu sei, sermos diferencial no meio de uma nação que está tão corrompida, de um povo que está corrompido. Mas vale a pena a gente continuar crendo, ser fiel. Eu estava estudando essa palavra essa semana e eu recebi uma mensagem de alguém do Brasil falando assim: ah, mas eu acho que esse negócio do Trump vai alcançar a Ionara. Eu falei: tá amarrado em nome de Jesus. Porque não é que eu não esteja sujeita. A questão é que eu estou debaixo de uma palavra. Se você está debaixo de uma palavra, o mesmo que te trouxe é o que te leva. Nós não precisamos andar com medo. A fé não nos deixa andar com medo. Mas a fé nos dá convicção de quem é o Senhor na nossa vida. Irmãos, não tem um homem nessa terra que me ponha medo. Glória a Deus. E olha que eu fui medrosa a minha vida toda. Para ir no banheiro eu tinha que chamar a Vitor para me ajudar. Acender a luz para mim. Mas hoje eu digo com convicção, no Senhor não tem um demônio, uma potestade que me ponha medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Se você se lembrar que Ele é a palavra e que ela te fortalece e te alimenta, queridos, ninguém pode parar a tua fé. E eu queria convidar aqui na frente somente as pessoas que querem ir para um nível maior de fé. Porque você sabe, existe a fé pequena e a fé grande. A Bíblia fala sobre isso em algumas situações. E eu não sei qual é o seu nível de fé, mas eu oro. Eu peço ao Senhor, Senhor, aumenta o meu nível de fé. Quanto mais o negócio vai ficando difícil, eu digo, aumenta o meu nível de fé. Para eu passar esse processo, Senhor. E eu queria convidar vocês aqui na frente. Você que deseja aumentar o seu nível de fé, parar de deixar qualquer coisa te abalar. Se lembra do teu Senhor. Se lembra daquele que te chamou, daquele que tem te sustentado até agora. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós não podemos nos contentar com o mesmo nível de fé. Com o mesmo nível de água no Senhor. Tem águas mais profundas nele. A Bíblia diz que há um rio que corre do trono dele. Tem águas mais profundas nele. Aleluia.